Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e também deixar você atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nós vamos trazer informações da saída do Tite, da chegada de Felipe Luiz, das eleições do Flamengo. Tem notícia atualizada do Pedro, tem notícia atualizada do Michael, enfim, vai ser um giro de notícias do Mengão. Porém, antes da gente trazer as notícias do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa atualizar você de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Amanhã de segunda-feira, ontem, a rubro-negra não teve a repercussão da vitória contra o Atlético Paranaense, mas sim a demissão do técnico Tite, que mais à frente nós falaremos tudo, desde os bastidores até as suas consequências. O substituto interino de Tite até o final do ano é Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Flamengo e atual técnico do Sub-20 do clube. Inclusive, após a vitória contra o Atlético Paranaense, o Flamengo, já sob o comando de Felipe Luiz, se reapresentou ontem à tarde, às 15 horas, no CT Ninho do Urubu, onde deu início à sua preparação para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, amanhã, às 21h45, no Maracanã. Não há tempo a perder. Ontem, os jogadores que foram titulares diante do Atlético Paranaense fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo trabalhar com Felipe Luiz e seu staff. Por falar em staff de Felipe Luiz, o Flamengo já informou a nova comissão técnica de Felipe Luiz. Ela vai ser formada por Ivan Palanco, auxiliar técnico. Ivan Palanco, para quem não lembra, é um espanhol que o Felipe trouxe para ajudá-lo quando foi contratado pelo Flamengo para ser o técnico do Sub-17. Márcio Torres, que também já é um auxiliar técnico antigo, desde o tempo do Mário Jorge, quando do Sub-20. Daniel Alegria, outro auxiliar técnico que vem com Felipe Luiz da base para o profissional. E Diogo Linhares, que vem para ser o preparador físico número 1 de Felipe Luiz no profissional do Mengão. O atacante Michael, mais uma vez, treinou normalmente com o restante do grupo e normalmente também estará como opção ao técnico Felipe Luiz para ser relacionado para a partida de amanhã contra o Corinthians pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Diferentemente de ontem, Felipe Luiz fará o último treino hoje, terça-feira, com todo o elenco participando no gramado. Oportunidade que ele terá para definir o time titular, assim como também os relacionados para a decisão contra o Corinthians. O Flamengo apresenta hoje, às 13h30, com transmissão da Flá TV, o novo técnico interino do Flamengo, Felipe Luiz, através de uma coletiva de apresentação diretamente do CT Ninho do Urubu. Portanto, às 13h30, entrevista coletiva de apresentação de Felipe Luiz, novo técnico do Mengão. Diferentemente de Tite, Felipe Luiz falou em sua primeira fala como técnico do Flamengo, dizendo da sua ofensividade, e aí combina muito com o DNA do Flamengo, e de pecar por não ter medo de ser ofensivo. Então, se a gente reclamava, parte da torcida também reclamava da pouca ofensividade e do pouco número de gols marcados pelo time do Tite, daí Felipe Luiz indo na contramão, dizendo ser ofensivo e de gostar de marcar muitos gols. Agora, há uma expectativa muito grande em relação à provável escalação de Felipe Luiz para a partida contra o Corinthians amanhã no Maracanã, principalmente em relação à posição de goleiro, haja visto que Tite vinha fazendo um rodízio com Matheus Cunha em jogos que eram disputados pela Copa do Brasil. Quem será que Felipe Luiz vai botar no gol como titular? Eu aposto que ele vai manter Rossi
amanhã contra o Corinthians. Agora, um esclarecimento. Felipe Luiz pode ficar à beira do campo em todos os jogos do Flamengo? Vamos falar e de uma vez por todas esclarecer isso. Nacionalmente falando, tudo certo. Felipe Luiz tem todas as licenças, tanto a A como a B, que precisa para assinar todas as súmulas, ou seja, estar na beira do campo em qualquer situação. A restrição está apenas em partidas consideradas internacionais de competições oficiais internacionais, porque desde pouco tempo atrás a Conmebol está exigindo a licença Conmebol Pro para que o profissional esteja apto a trabalhar em jogos internacionais. Porém, só tranquilizando, o Flamengo não tem em vista até dezembro nenhuma competição internacional a disputar. Portanto, Felipe Luiz totalmente apto a estar na beira do campo em qualquer jogo do Flamengo até o final da temporada. Coincidências da vida ou não? Felipe Luiz estreou como jogador de futebol do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2019 contra o Bahia, jogando lá na Arena Fonte Nova, quando o Flamengo perdeu por 3-0 com 3 gols daquele centroavante Gilberto. E, novamente, o destino quis que o Felipe Luiz, estreando como técnico no técnico do Flamengo no Campeonato Brasileiro, também vai estrear contra o mesmo Bahia no próximo sábado, às 19 horas na Fonte Nova. Estreou como jogador no Brasileiro pelo Flamengo contra o Bahia, vai estrear como técnico do Flamengo no Brasileiro também contra o Bahia. Olha que coincidência. Outra curiosidade sobre a estada de Felipe Luiz no Flamengo nesse momento é que ele comandará 20 jogadores que já foram seu companheiro de clube, né? Apenas 7 atletas não atuaram com Felipe Luiz dentro do campo. Apenas os reforços desse ano, ou seja, Matias Vinha, Léo Ortiz, Alexandro, Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz e Carlinhos e Dela Cruz. Michael, que chegou também agora nesse ano, mas já jogou com Felipe Luiz em sua primeira passagem pelo Flamengo. Então tá aí, Felipe Luiz conhece todos, praticamente 90% dos jogadores que terá à disposição como seus jogadores. Depois de estar com a vitória no torneio Abertura, depois de estrear com vitória no torneio Abertura no NBB em Brasília, no último domingo, quando venceu ao Brasília, time local, por 91-76, o Flamengo Basquete voltou à quadra ontem à noite no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, enfrentando o Botafogo e venceu por 88-61, e agora aguarda o classificado entre Vasco e Minas para conhecer seu adversário da semifinal, em jogo que acontecerá na próxima quinta-feira, às 17h30. Meus amigos, encerrou ontem, dia 30, o prazo de inscrições das chapas que participarão da eleição presidencial do Flamengo, que vai acontecer no dia 9 de dezembro. Saiba quais são as chapas inscritas com as suas denominações. A chapa Flamengo em outro patamar, de Valim Vasconcelos como candidato a presidente. A chapa Nação Sem Fronteiras, de Delaim Drubovski como presidente. A chapa Fla Tradição e Juventude do Flamengo, com Pedro Paulo como presidente. A chapa Unifla, tendo como Rodrigo Dunch o presidente. A chapa Flamengo Maior e Melhor, com Maurício Gomes de Matos. E a chapa Raça, Amor e Gestão, de Luiz Eduardo Batista Obap. Portanto, temos 6 chapas inscritas para presidente do Flamengo. Valim Vasconcelos, Delaim Drumbovski, Pedro Paulo, Rodrigo Dunch, Maurício Gomes de Matos e Luiz Eduardo Batista Obap são os candidatos a presidente do Flamengo na eleição do dia 9 de dezembro. Meus amigos, se o prazo para inscrição da eleição presidencial das chapas se encerrou ontem, ao contrário, iniciou ontem também, dia 30, o prazo para inscrições das chapas que concorrerão à presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo. Essa inscrição vai até o dia 10 de dezembro. Portanto,
um dia após a eleição do novo presidente do Flamengo. E a eleição do Conselho Deliberativo acontece uma semana após a eleição do presidente do Flamengo, ou seja, no dia 16 de dezembro, uma segunda-feira. Corinthians e Vasco, separadamente, protocolaram no STJD uma ação contra a mudança da data da Copa do Brasil em seu jogo de volta. Melhor assim, pessoal. Nesse julgamento, serão devidamente lembrados tanto Vasco como Corinthians de situações análogas ocorridas e que favoreceram os próprios clubes. A memória desses clubes é seletiva. Quando aperta no umbiguinho, eles reclamam. Quando eles são favorecidos, eles fazem questão de ficar calados. Mas sabe o que é que vai dar isso? Nada. As datas serão mantidas pelo STJD. É só aguardar. Desde que fez a cirurgia no joelho para correção de lesão no ligamento cruzado anterior, o LCA, o centroavante Pedro do Flamengo esteve ontem no CT Ninho do Urubu, segunda-feira, pela primeira vez, dando início à sua recuperação propriamente dita, que vai fazê-lo retornar aos gramados, jogando com o manto sagrado rubro-negro, no menor curto espaço de tempo. Né? Então, aqui a gente deseja uma boa sorte ao nosso grande centroavante Pedro nessa recuperação, que não será fácil, mas com certeza ela acontecerá. O Corinthians tem 2 desfalques confirmados para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O holandês Memphis Depay, que não conseguiu ser inscrito na Copa do Brasil, e também Thales Magno, ex-cria do Vasco da Gama, que tem lesão grau 2 na coxa, lesão muscular grau 2 na coxa, e é dúvida até para o segundo jogo. Lembrando que o lateral Fagner está liberado para jogar amanhã, até porque ele, que foi expulso domingo contra o São Paulo, vai cumprir a suspensão no Campeonato Brasileiro e não na Copa do Brasil, como alguns estavam pensando. A ideia do Flamengo, pessoal, e que isso causou muita polêmica, né? A ideia do Flamengo em assinar um vínculo com Felipe Luiz até 2025, apesar do processo eleitoral, não tira a interinidade de Felipe Luiz até dezembro, pelo qual ele foi chamado a trabalhar. Até porque o técnico para a temporada de 2025, que pode ser até a continuidade do Felipe Luiz, será obrigatoriamente escolha do próximo presidente eleito do Flamengo no dia 9 de dezembro. Então, está aí esclarecido. Voltando ao campo e bola, Flamengo não tem nenhum jogador pendurado para a partida contra o Corinthians amanhã no Maracanã. Tem apenas 5 jogadores com um cartão amarelo. São eles Pulgar, Pedro, que está fora, Davi Luiz, Everton Araújo e Bruno Henrique. Em tomando o segundo cartão, ficarão pendurados para a segunda partida esses 5. Agora saiba qual é a cronologia das eleições do Flamengo. Ontem, 30/9, encerrou-se o prazo final para a inscrição das chapas que concorrerão à presidência do Flamengo. Ontem também, dia 30/9, iniciou-se o prazo para a inscrição das chapas que concorrerão ao Conselho Deliberativo do Flamengo. Dia 7 de outubro, acontecerá o sorteio dos números pelas quais as chapas concorrerão na presidência do Flamengo. No dia 9 de dezembro, as eleições propriamente ditas para presidente do Flamengo. No dia 10 de dezembro, o prazo final para inscrições das chapas que concorrerão ao Conselho Deliberativo do Flamengo. E no dia 16 de dezembro, as eleições do Conselho Deliberativo no Flamengo. Agora, na parte final do nosso vídeo, nós vamos falar um pouco do fim da era Tite no Flamengo, com algumas considerações. Tite estaria hoje, 1º de outubro, completando um ano à frente da comissão técnica do Flamengo. O treinador deixa o Flamengo com mais jogos à beira do campo, dentre todos os técnicos da era Landim. Também deixa o Flamengo com o pior ataque e apenas o 6º colocado em desempenho. No total, o técnico Tite esteve à frente da equipe do Flamengo por 68 partidas, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. O aproveitamento foi de 65,7%.
né? Lembrando que a multa rescisória do Tite a ser paga pelo Flamengo está em torno de 3 milhões de reais, correspondendo a 50% de todo o salário que o treinador teria a receber até o final do seu contrato, no dia 31 de dezembro. A verdade é que Tite nunca foi unanimidade no Flamengo. O DNA Tite nunca combinou com o DNA Flamengo. Não deu liga com o nosso DNA. Agora, como cada parte segue seu caminho, deixando aqui uma boa sorte para o treinador nos seus novos desafios que virão pela frente aí na sua carreira, se é que virão, né? Então a gente não tem nada contra o Tite, agora já é passado, a bola da vez é o Felipe Luiz, nós temos que dar um apoio incondicional ao Felipe, né? Que ele tenha toda a tranquilidade e que a torcida tenha toda a paciência para entender que ele está pegando entrando num trem andando, um trem em movimento e que precisa entrar nos trilhos, né? Para entrar nos trilhos, pode ter certeza que ele vai dar o máximo, assim como também os jogadores que devem comprar a ideia do novo treinador do Flamengo. Então, boa sorte, Felipe, boa sorte, Tite, também. Aqui ninguém guarda mágoa de ninguém. Ele tentou fazer o trabalho, não conseguiu. Infelizmente, sai do Flamengo não conseguindo aquilo que se propôs, que tinha se proposto a fazer pelo Flamengo. Esperamos que o Felipe Luiz tenha uma sorte maior e que ele consiga nos dar tudo aquilo que o Tite não conseguiu. Bola para frente. A bola da vez agora se chama Felipe Luiz. Tchau, galera.